Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, temos um episódio diferente. Não é clínica de vendas, é clínica de gestão de vendas, meu amigo. É isso aí, Lê, só pergunta de gestores, não é isso? Exatamente, a gente fez uma coletânea de perguntas aqui. Muitas dessas perguntas dos alunos que participaram do Gestão de Supervendedores, o nosso treinamento focado em líderes comerciais, eram dúvidas que eles tinham, né? E aí a gente foi aprimorando e transformou isso aqui num podcast. A gente pegou essas dúvidas que depois eles não tinham mais, porque participaram do Gestão de Supervendedores, mas nós trouxemos aqui para ajudar você que é líder comercial, supervisor, coordenador, gestor, para te ajudar, você que é dono da empresa, para poder desenvolver melhor a gestão, para conseguir, né, fazer o time vender mais, né, Dani? É isso aí, Lê. Ajudar os gestores aí a entender um pouquinho melhor como resolver esses pepinos, né, Lê? Exatamente. A gente tem uma turma nova que está por começar e eu gostaria de convidar você para conhecer o Gestão de Supervendedores. Tem link na descrição deste podcast. E todo gestor de alta performance que comanda, né, um time de vendas que vende de forma consistente, que atende bem o cliente, que tem sucesso, tem uma coisa em comum. Eles usam um CRM. É o CRM que vai fazer com que o gestor possa analisar aonde a equipe precisa melhorar, onde estão os gargalos da operação comercial. É o CRM que vai ajudar o gestor a medir como é que está o engajamento dos clientes dentro do processo de vendas que ele mapeou. É o CRM que vai ajudar o vendedor a entender as ações necessárias que ele precisa executar junto com o gestor para alcançar alta performance. Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine, nós usamos o RD Station CRM aqui na nossa operação dos supervendedores. O Daniel, que comanda o nosso time de vendas, usa a ferramenta para tocar reunião, para desenvolver o time, para reajustar o processo de vendas, então a gente quer recomendar essa ferramenta, tem link na descrição. Quero dar um spoilerzinho que a gente vai falar mais para frente, tem link na descrição do nosso canal do YouTube, você já vai entender por quê. Tá? E a gente tem uma novidade aqui que a gente está muito feliz de compartilhar com você que está aí do outro lado. Nós somos convidados pela RD Station a gravar alguns episódios do Papo de Vendedor lá no RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Eu vou nesse evento tem 10 anos. Eu não perco por nada. Só perdemos na época da pandemia, 20 e 21, mas logo que voltou a gente foi, e foi muito especial. Você que trabalha com vendas, que tem empresa, que é empreendedor, tem uma galera do marketing que nos escuta, você precisa participar do RD Summit. E por que eu estou falando disso de forma tão empolgada? Porque a RD liberou para nós um cupom de desconto. Você que nos escuta vai conseguir fazer a sua inscrição no RD Summit com 15% de desconto. Tem link na descrição, mas se você já tiver na tela ali, né, para fazer a sua inscrição, é só colocar na linha onde tem cupom, você escreve Papo de Vendedor e você vai ganhar 15%. O evento desse ano vai ser aqui na cidade de São Paulo, aqui porque eu estou gravando de São Paulo, né? E você vai poder comprar para os 3 dias, ou se você quiser comprar para um dia só. Poxa, quero ir um dia só ali naquela trilha específica, não tem problema, você compra seu acesso individual para um dia. Ou se você quiser participar dos 3 dias, e eu e o Dani, a gente quer encontrar você lá. Nós vamos marcar um encontrão com todo mundo que comprar ali no RD Summit, que estiver lá, para a gente se ver, para a gente tomar um chopp, porque todo dia no final tem happy hour. Então nós vamos tomar um chopp junto e aí a gente vai comemorar. Tamo junto? Então vai lá, link na descrição, vermelhinho para você conhecer o Gestão de Supervendedores, amarelo o RD Station CRM, o verde, nosso canal do YouTube, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o laranja para você conhecer o RD Summit. Tamo junto? Agora sim, começando a nossa pauta, a gente precisa entender que quando a gente conversa com gestores, com empreendedores, com gerentes comerciais, diretores, a gente consegue identificar alguns desafios. O primeiro deles é o desafio de fazer a gestão do time. O segundo desafio é de alcançar metas de vendas. O terceiro desafio é
se relacionar melhor com a carteira de clientes. O quarto desafio é acompanhar as tendências de mercado. E por último, quinto desafio, usar tecnologia e dados para tomar melhores decisões. Mas esses desafios são desafios macro. Quando a gente começa a conversar com o gestor, a gente começa a entrar no dia a dia do líder comercial, do empreendedor, a gente percebe que existem desafios, existem problemas que estão mais no micro, no dia a dia. Por exemplo, como fazer o recrutamento e seleção do time de vendas. Por exemplo, quais são as melhores práticas para a gente desenvolver um treinamento de vendas? Tem que ser um treinamento externo? Tem que ser um treinamento que eu dou online, presencial? Como é que tem que ser? Outro desafio, como é que eu engajo o meu time no processo de vendas que eu, gestor, construí? Como é que eu faço para o meu vendedor ele usar o método de vendas da minha empresa? Como é que eu faço para ele usar o CRM? Poxa, tem lá uma ferramenta para ele e ele não usa. Qual que é a melhor rotina de reuniões que eu tenho que ter com o meu time? Como é que eu faço para ter uma comunicação mais efetiva, né? Uma comunicação mais assertiva? E eu, como gestor, como é que eu posso inspirar o time a entregar o resultado? Eu não quero ser o gestor do chicote que manda, gestor banana. Quem já assistiu as minhas aulas sabe que eu brinco muito disso. Não quero ser gestor banana. Eu quero ser um gestor que inspira o time. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no nosso podcast. Eu queria já de cara trazer a primeira pergunta para Daniel Mestre, ele que coordena o Gestão de Supervendedores, ele dá quase todas as aulas do nosso treinamento. Eu quero perguntar, sem falar que tem anos e anos de experiência com esse tema. Daniel Mestre, solta a voz que eu quero te ouvir, meu garoto. Como fazer o recrutamento e seleção dos vendedores de forma eficiente? Isso aí, Lê. Acho que a grande dificuldade parte, né, dos gestores é quando não tem um time bom para trabalhar, né, meu? Da mesma forma como a gente vê time de futebol, né, os técnicos precisam fazer milagre muitas vezes com um pessoalzinho ali que não são os melhores, né, Lê? E aí precisa treinar, e muitas vezes a coisa não vai, né? Porque não são os jogadores certos, talvez na posição certa, não formou o time de acordo com o que seria necessário. E aí, a gente entende, né, que algumas empresas, na hora de montar o time, falham em alguns momentos muito cruciais, né? Que é contratar rápido, né? E muitas vezes demorar, por exemplo, para fazer uma substituição. Quando o correto é fazer o contrário, né? Você fazer o recrutamento e seleção com a maior calma possível para que você acerte muito bem nessa contratação, né? E se você perceber que você errou, você substituir isso o mais rápido possível, né? Não ficar ali, será que vai mudar? Nossa senhora, vamos ver, vamos dar uma chance, não sei o quê, porque é dinheiro que a gente está gastando ali em folha de pagamento, em lead que vai para uma pessoa que de repente não está performando e tudo mais, né? Então, o primeiro ponto, Lê, é a gente prestar muita atenção na etapa de recrutamento e seleção. E isso parte por uma coisa que muitas vezes alguns gestores não fazem, né? Que é desenhar adequadamente o seu perfil de vendedor ideal, né? Tem gente que antes de fazer isso já posta a vaga lá, já faz um anúncio bonito, pede para alguém fazer uma arte bacana, mete no site da empresa, mete nas redes sociais e tal, começa a receber currículo e eu começo a olhar esses currículos, né? E aí eu vou vendo ali quem eu acho que faz sentido, quem eu não acho que faz sentido, chamo algumas dessas pessoas para entrevista, né? E contrato quem eu considerei a pessoa das que eu entrevistei ali, que faz mais sentido, né? Mas qual que é o grande ponto? Eu não tenho uma figura, né? Eu não tenho ali um parâmetro do que eu estou procurando exatamente.
né? Perfeito. O que eu estou procurando exatamente. E o que eu estou procurando exatamente não pode ser uma cópia do melhor vendedor da sua empresa, né? Porque muitas vezes a gente vai conversar, né, Leo? Um dos serviços que a gente oferece aqui nos Super Vendedores é o recrutamento e seleção de vendedores, e muitas vezes a gente vê o gestor falando assim, não, eu queria que você copiasse ali para mim, me manda um clone da Flávia, me manda um clone do João, né, que tá tudo certo. E muitas vezes, né, esse perfil de vendedor ideal, ser o clone de uma pessoa, vai te colocar numa posição extremamente difícil, porque você não encontra uma pessoa idêntica a ela no mercado, e aí ninguém vai servir. Né? E muitas vezes, se você encontrar uma pessoa que é muito parecida com o João ou com a Flávia, por exemplo, né, o que acontece? Fez a mesma faculdade, trabalhou 2 anos em vendas em algum lugar, tem a mesma idade. Significa que vai ser igual, Lê? Né? Não tem muita correlação. Não tem muita correlação. Então, o desenho do perfil de vendedor ideal passa por uma análise de perfil, passa por uma análise de experiência, passa por uma análise comportamental, passa por um estilo de venda, passa por alguns parâmetros que eu coloco como o vendedor que eu estou procurando é um cara desse jeito aqui, né? Aí sim, eu parto desse princípio e aí eu vou montar um anúncio de vaga, né? Depois de desenhar o perfil de vendedor ideal, vou montar um anúncio de vaga que atraia esse tipo de vendedor, que deixe especificado que eu preciso de alguns pré-requisitos para que você se candidate, né? Eu vou fazer o possível para atrair essas pessoas. Né? Não é contrato o vendedor, mande seu currículo para. Aí vai vir de tudo e mais um pouco. Né? Mesmo fazendo um anúncio com os pré-requisitos e tudo mais, a gente já recebe uma grande, vasta maioria de currículos que não atendem os pré-requisitos. Se você não coloca nenhum pré-requisito, né, você vai ter um monte de gente que vai mandar, né, como mandam mesmo, mas você, na hora de olhar esses currículos, também não consegue enxergar quem tem um fit maior, quem tem um fit menor com a sua necessidade, né? E aí, a partir desse momento, né, eu faço uma análise ali do currículo, né, faço uma pré-entrevista e eu entendo quais desses candidatos tá mais dentro do perfil para que eu traga para uma entrevista. Né? E aí, nessa entrevista, eu preciso conhecer, de fato, o candidato, né? E entender se ele realmente tá dentro do que eu preciso, né? Se ele tem as características ali, se ele tem uma boa vontade, se o cara tá com fome e tudo mais, para que aí eu coloque esse cara para dentro, né? E se eu não encontrei, ter essa clareza. Porque o que a gente vê de gente fala assim, mas eu peguei ali 20 currículos, entrevistei todo mundo e contratei o menos pior. É o que a gente falou no início, né? Não pode contratar o menos pior correndo para não ficar com a posição aberta, né? Você vai colocar uma pessoa lá dentro que não vai performar, que vai te causar um impacto em folha de pagamento, vai causar um impacto em treinamento, vai jogar um monte de lead seu ali, né? E não vai conseguir converter tudo que a gente precisa. Então, acaba se tornando um custo, né? É melhor refazer o processo, encontrar uma pessoa mais adequada, colocar essa pessoa para dentro, para que daí sim você consiga treinar esse vendedor, fazer o ramp-up dele para que ele consiga performar o mais rápido possível. Né? A forma mais bacana de fazer isso é seguindo esses passos, Lê. É entendendo o que eu quero, para daí eu consiga encontrar. Né? Se eu não sei o que eu quero, muito possivelmente qualquer um serve. Né? Fica um negócio aberto demais. E tudo que é aberto demais, eu tenho uma chance muito grande de dar errado. E em cima do que você está trazendo, eu acho que eu tenho 2 pontos a colaborar. Né? O gestor, o líder, né, o dono da empresa, ele tem que se preocupar também em realizar entrevistas de uma forma muito bem estruturada, né? Porque às vezes a gente acaba naquela correria entrevistando 2, 3, 5 vendedores e a gente não usa uma entrevista estruturada, a gente vai mudando. Porque às vezes a gente se afeiçoa pela pessoa, você descobriu algum ponto em comum,
Pô, você também trabalhou com distribuidores? Cara, eu também e tal. E aí você acaba perdendo um pouco o ângulo da tua entrevista. Você acaba indo muito rápido pro pessoal, coisa que vai te comprometer na tomada de decisão. Então, aprender a estruturar uma entrevista, começo, meio e fim, né? Abrir para perguntas, fechar a entrevista, falar do próximo passo, tirar todas as dúvidas para você analisar se ele está dentro ou fora do perfil de vendedor ideal, se ele está dentro ou não da tua cultura, da cultura da tua equipe, da cultura comercial, da cultura da tua empresa, né? Enfim, é você fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos. Parece básico, mas não é. A gente vê muito, né, até por fazer esse trabalho internamente, né, Dani? Nós somos uma consultoria que tem um braço de recrutamento e seleção, a gente percebe que os clientes patinam nesse ponto, de não estruturar, de fato, a entrevista, né, cara? É improvisar a entrevista, né, cara? E aí, se você não faz as mesmas perguntas para todo mundo, você não tem um parâmetro de comparar, né? E aí, se a pessoa dá algumas respostas um pouquinho menores, tem entrevista que termina em 20 minutos, tem entrevista que, se a pessoa fala pra cacete, vai pra 1h30 de conversa, né? Às vezes o cara é um bom contador de história, ele vai por um caminho, a entrevista fica super divertida, você fala, porra, gostei desse cara. Mas o cara não sabe vender. Isso. Né? Então, exatamente. O lance de estruturar a entrevista é super importante, né? E lá dentro precisa ter as perguntas que vão checar as informações que você precisa do perfil de vendedor ideal, e vão ter perguntas difíceis, vão ter perguntas para colocar o candidato em saia justa para ver quem se sai melhor, né? Você precisa ter algum tipo de roleplay pequenininho para ver quem consegue se sair melhor em uma situação de venda. Então, esse é um ponto, cara. Eu falei que ia trazer dois, né? O segundo ponto é justamente esse que você citou. É realizar teste prático. É fazer roleplay, simulação de vendas, cara. Né? Então, óbvio, se você vai contratar um vendedor e você tem 2 pessoas que você vai entrevistar, você tem muito pouca amostragem, né? Você vai fazer um roleplay, você vai entrar nessa situação que o Dani está comentando de ter que escolher, né? Agora, se você tá fazendo um processo para uma vaga, né? E aí você tem 3, 4, 5 candidatos, além da entrevista, você pode fazer um roleplay para você sentir na prática se aquilo que a pessoa está te trazendo na entrevista de fato vai acontecer no dia a dia, né, Dani? É isso aí. Eu acho que com essas dicas aí, você consegue começar a prestar atenção em algumas coisas no seu processo, para que você contrate melhor, né? E aí, ter uma análise rápida ali do período de experiência, né, Lê? Para saber se essa pessoa fica ou não fica, né? E fazer esse ajuste rápido. Quanto mais você consegue prestar atenção nisso, mais rápido a gente consegue corrigir rota, né? E acertar no processo de recrutamento e seleção, né? Se você não encontrou a pessoa ali que você estava querendo no primeiro processo, faz mais uma rodada de entrevista, espera chegar mais um pouquinho de currículo, faz mais uma, né? Lógico que você precisa olhar para a atratividade da sua vaga, saber se você está conseguindo atrair as pessoas que você quer. Esse aí é um ponto super importante. Às vezes a gente quer um cara para chegar jogando, super experiente, sênior, que venha com carteira, isso e aquilo, e a nossa vaga não atrai esse tipo de pessoa, né? Então precisa ter os parâmetros ali muito bem desenhados. Né? Precisa ter muito bem desenhado. Lembrando que recrutamento e seleção é um tema tão importante que com certeza tem no nosso treinamento no Gestão de Supervendedores, porque o gestor tem que ter domínio, né, sobre essa ciência de recrutar e contratar bons vendedores para ele formar de fato uma equipe de alta performance. E aí a gente entra na segunda pergunta, que é o seguinte, cara, eu contratei, né? Porra, e agora? Eu preciso treinar o vendedor. Eu preciso fazer o cara fazer o ramp-up, Dani. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, quais são as melhores práticas de treinamento e desenvolvimento do vendedor? Aquele que chegou, mas também o vendedor da equipe comercial, cara. Então, Lê, o ramp-up ele é super importante, né? A gente acabou de falar que, poxa, tem que fazer o processo com calma, tem que acertar o recrutamento e seleção, mas se eu coloco essa pessoa para dentro e eu não dou o mínimo que ela precisa para performar, eu vou errar em todas as contratações, porque ninguém vai me dar o resultado que eu preciso se eu não fizer a minha parte,
na entrada desse colaborador, né? Então eu preciso ter um treinamento básico sobre o produto ou o serviço que eu vendo. Eu preciso ter um acompanhamento inicial dessa pessoa, seja de 1 semana, 2 semanas, quantas semanas for necessário devido à complexidade do seu negócio, para que essa pessoa entenda, né, o processo comercial, entenda a ferramenta, entenda o perfil de cliente ideal, entenda a abordagem. Você precisa ter ali um playbook estruturadinho para que você consiga entregar para o vendedor as melhores práticas, né? Como ele deve seguir o processo comercial, como que é a abordagem, quais são as perguntas que precisam ser feitas no levantamento de necessidade, né? Dar o caminho ali para que o vendedor consiga fazer a sua primeira venda sem ter que ficar improvisando e tentando e errando, né? Para encontrar um modelo. Se já existe um modelo estruturado, né, a primeira etapa ali de um novo vendedor é justamente a gente mostrar para ele, né, como a gente espera que esse processo seja seguido. E aí, falando também dos vendedores que já estão na empresa, quanto mais uma empresa treina, melhores os resultados. Né? Se você deixa muito tempo o seu time sem nenhum tipo de treinamento, as coisas vão voltando para um lugar muito de conforto, né? Se a gente vai o tempo inteiro estimulando as pessoas a contornar a objeção, a negociar e trazer conteúdo, né? Precisa ter uma rotina, não precisa ser uma rotina de treinamento formal, mas precisa ter uma rotina de troca de ideias, né? De treinamentos rápidos, né? Que você pode fazer, por exemplo, numa reunião semanal, né? E super importante você fazer também o treinamento formal. Né, você ter um momento, um dia onde todo mundo vai parar de vender o dia inteiro para prestar atenção, para sentar de fato, né, e bater um papo sobre técnica de venda, sobre comportamento, sobre processo comercial, né, sobre as principais objeções e como contornar as principais objeções, sobre mercado, quem são os nossos concorrentes, como que a gente consegue entender, como que a gente consegue se comparar e aonde a gente traz mais valor, né, para dentro do mercado. Né? Super importante isso daí, partir do gestor, né, para que o vendedor tenha insumo para conseguir vender lá na frente. Né? Se a gente não dá para eles esse suporte, esse apoio, essa ferramenta, né, esse conteúdo, eles vão improvisar, eles vão por tentativa e erro, né? E muitas vezes, se eu não estou olhando, né? O feedback é uma forma de treinamento, né? Mas se eu não estou olhando, se eu não estou acompanhando, se eu não estou ouvindo as calls, eu não consigo dar o feedback. E aí o cara muitas vezes pode acabar seguindo no erro, né? Porque como a gente falou, né, Lê, a gente vai ter muito não envolvido. E às vezes eu não sei quando é um não inevitável, que ia ser não mesmo, e quando é um não porque eu fiz alguma coisa que poderia ter feito de diferente e transformado em um sim. Né? O grande lance de vendas é o seguinte, não é porque foi não que eu fiz alguma coisa de errado, né? E isso abre, né, uma premissa de que se foi não, então a minha parte eu fiz. Eu não tenho como saber se eu fiz errado ou não. O não ele vai existir eu fazendo tudo certo ou tudo errado, né? Então eu preciso do gestor me dando feedback e me treinando para que eu vá ajustando o máximo possível para o meu discurso, para a minha abordagem, para o meu contorno de objeção, para a minha negociação estarem adequados e eu conseguir chegar na taxa de conversão, né, que a gente precisa para bater as metas, para conseguir comissão e tudo mais. Então precisa ter um treinamento rolando, né, Lê? Sim, acho que você cobriu bem, cara. O primeiro é um programa de treinamento mais relacionado ao dia a dia da empresa, aquilo, né, o produto, o serviço, a empresa, a história da empresa, o mercado. Você pode ter um treinamento focado nas habilidades do vendedor, né, aquilo que você precisa... Cara, eu gosto, a gente usa muito método, né? Então a gente tem aqui o método dos supervendedores, que é a base dos nossos treinamentos de força de vendas. Mas uma das coisas que a gente mais fala com os clientes de consultoria, né, Dani, é que, cara, a gente precisa criar o método da tua empresa. Né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente super querido que é o Beiran, né, lá da GIB. Cara, tem que ter o método de vendas GIB-MTO. Né? Tem que ter o método de vendas Fertor, que é outro cliente especial.
dentre tantos clientes. Por quê? Porque é a personalização desse treinamento para o teu time de vendas. E aí você entrega isso de uma forma estruturada, que a pessoa que entra, ela aprende sobre produto, mercado, empresa e o método que ele vai desenvolver dentro do dia a dia dele. Tem que ter treinamento do CRM. Não adianta a gente falar que precisa usar o CRM se não der treinamento. Tem que ter treinamento do processo comercial. Como é que eu faço a prospecção de um novo cliente? Como é que eu faço a gestão de uma oportunidade de negócio? Como é que eu faço a gestão da minha carteira de clientes? Cara, isso é processo de vendas, né? Então precisa ter esses tipos de treinamento aqui para facilitar. E eu gosto muito de trabalhar, né? Acho que dá para aprofundar um pouquinho aqui na nossa resposta, e a gente fala muito disso no Gestão de Supervendedores, cara, que é o lance do líder, né, do gestor, ele mentorar os seus vendedores, ele ter ali ele ser um coach de vendas do time, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, eu vou sentar com o Rubens, né, que é um vendedor do nosso time. Eu preciso fazer uma leitura do Rubens em cima de processo, em cima de método, em cima de números, para eu ajudar o Rubens naquela reunião de one-on-one, aquela reunião ombro a ombro. O que eu preciso, junto com o Rubens, mudar nos próximos 30 dias para que o Rubens possa vender mais? Então é o one-on-one, é o coach. Cara, tô com dificuldade em contorno de objeção. Beleza, identificou, né? O que a gente faz? Quais são os 3 podcasts que você vai ouvir? Quais são os 5 vídeos que você vai assistir do YouTube? Quais são os 2 filmes sobre o tema que você vai assistir? Qual é o livro que você vai ler? Como você vai me apresentar o resultado? É o coach, é o gestor indo em cima de uma dor específica, mas no one-on-one. Porque às vezes, se ele for falar de objeção no grupo, pode não ser a dor do grupo, né? Então aí vem um outro ponto, estar muito ligado ao feedback do time. Porque o time tem um problema, mas a vendedora específica pode ter outro diferente. Né? Nesse exemplo que eu estou dando, o Rubens pode ter dificuldade, né, no contorno de objeção, mas a maior dificuldade da equipe pode ser na prospecção. Então, como é que eu faço para... E a prospecção do Rubens pode ser excelente, percebe? Como é que eu faço para sempre guiar a minha equipe? Eu trabalho no todo, mas eu trabalho no individual também. Uma vez por mês, você tem que ter esse encontro com os teus liderados e deixar tarefa. Profissional que não cumpre tarefa, que combinou com você, repense se ele tem que ser profissional do teu time, né, Dani? Tá muito ligado ao que precisa ser feito pra gente chegar no resultado, né? O treinamento tem a ver com repetição, tem a ver com orientação, tem a ver também com quanto o vendedor está disposto a se desenvolver, né, Lê? Porque às vezes a gente tá ali dando tudo que a gente precisa para uma pessoa performar e a pessoa não tá interessada, né? E aí dificulta um pouquinho a nossa missão. Mas, Lê, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você, né? Como manter o time comercial engajado no processo de vendas, no nosso método de vendas e no uso de CRM, já que você é o cara que faz a aula de processo comercial lá no nosso GSV, Leandrão? O primeiro ponto, quando você fala de CRM, é você mostrar que a ferramenta, ela é a ferramenta do vendedor, da vendedora, da pessoa vendedora. Não é ferramenta para controlar a agenda do vendedor, as tarefas. Cara, você tem que vender isso para a tua equipe como a ferramenta do vendedor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que olhar para o teu time e entender quem comprou a ideia de primeira. Quem que é o campeão, a campeã que vai te ajudar a implementar essa ferramenta. Sempre tem. Pode ser 3 pessoas na equipe. Sempre tem alguém que está mais para frente no CRM do que os outros 2. Você vai trazer essa pessoa para o projeto e você vai falar assim, olha, você vai receber um bônus, né, alguma coisa que seja relativa, porque se os outros 2, ou os outros vendedores tiverem dúvida, eu quero que você levante a mão e esclareça. Você vai motivar essa pessoa a estar junto com você no teu projeto. Terceiro, presta atenção. Terceiro, para você conseguir manter o teu time engajado, você vai sempre fazer reuniões de vendas. Você sempre vai conduzir essas reuniões. E todas essas reuniões, elas precisam ser conduzidas através do CRM.
Toda vez que você for receber um vendedor na tua sala, que é um vendedor que tá te pedindo um compelling, né, uma tratativa diferente naquela venda específica, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: já tá no CRM? Se no começo o vendedor não põe, você fala assim: olha, então faz o seguinte, coloca no CRM que eu só vou tratar de assuntos que estão no CRM. Meta de vendas tem que estar no CRM. Você, gestor, vai fazer reunião com o time, você vai abrir o CRM e você vai olhar individualmente como é que estão cada um, você vai olhar a equipe, de repente você vai olhar a filial, você vai pegar um relatório e você vai tocar a reunião de vendas usando a ferramenta. O teu time ele precisa ter a percepção de que a ferramenta ela é utilizada por todos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre como inspirar o time de vendas né, através da sua liderança. Cara, é o walk the talk. Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Você, gestor, tem que usar o CRM. Né? Você, gestor, tem que ser o exemplo, tem que ser a pessoa que usa e que tira dúvidas. Não pode ser o colega, não pode ser o dono da empresa, não pode ser, pergunta para um... Não, você tem que ter, você tem que cuidar do CRM do teu time. E aí é evidente, toda vez que você pega um detalhe, você precisa treinar o time em cima da ferramenta. Você treina o time em cima da ferramenta. Você treina o time para melhorar a ferramenta. Agora, uma das coisas mais importantes que você precisa entender, né? A ferramenta, ela não é o principal ponto de tudo isso que a gente está falando, né? O mais importante é o teu processo de vendas. O teu processo tem que estar instalado dentro do CRM. Mas se eu não uso o CRM, eu automaticamente não uso o processo. Se eu não uso o CRM, eu não uso o processo, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo da forma como eu quero. Eu estou fritando batata frita do meu jeito. Os nossos alunos do GSV sabem dessa analogia que eu faço. Vou deixar aqui um pequeno spoiler. Não pode. Você vai fritar a batata frita do meu jeito. Você vai seguir um método. E aí vem o terceiro ponto. São camadas. São camadas. Eu estou falando de CRM aqui em cima. Mas o que eu preciso entender? Que eu preciso usar o meu processo de vendas aqui. A equipe tem que ter um processo comercial. Porque esse processo ele é sustentado por uma palavrinha conjunta aqui, né? Que ela é essencial. Que é o seu método de vendas. O método de vendas da tua empresa. O método de vendas da tua empresa, como você prospecta, como você faz gestão de oportunidades e você fecha com o cliente e como você faz gestão de carteira de clientes. Não é pegar o método da internet, li um livro, spin selling, que livro maravilhoso. Tá, mas será que ele serve pro teu negócio? Pro teu modelo de negócio, será que esse método, essa metodologia chamada spin selling funciona? Ou será que a gente não deve usar um bunch? Que é algo mais simples, menos popular, menos glamuroso, né, Dani? Ao invés da gente usar o spin. Mas, de repente, o bunch funciona super bem pro teu negócio. Então, como é que você faz para engajar a equipe? É simples. Você cuida da equipe, né, sempre olhando pelo CRM, sempre analisando o teu processo de vendas. Nós estamos chegando numa fase aqui nos Supervendedores, pessoal, de rever os processos. A gente vai fazer um treinamento num cliente, onde eu vou desenhar o processo desse cliente, convidei a equipe, por quê? Porque depois eles assistirem o workshop, nós vamos sentar e nós vamos desenhar o processo de vendas da equipe de infoprodutos, porque está na hora de mudar, tá na hora de melhorar, está na hora de crescer. Então eu estou mexendo agora, depois de anos no meu processo, agora eu vou mexer. Por quê? Porque eu tenho que ter o meu método. O meu método, ele tem que ser comprovado. Comprovado por quem? Pelo meu? Não, calma. É comprovado pelo teu sucesso, né, Dani? O sucesso da tua empresa. A gente está falando de como construir uma equipe de alta performance. Você não constrói equipe de alta performance, tem o seu método de vendas, usando o teu processo comercial e sem ferramenta para você cuidar de tudo isso, né, cara? E aí, Lê, eu acho que a parte de gestão está muito ligado a mostrar para o vendedor como ele vai se beneficiar de tudo isso, né? Porque a gente vê em várias empresas isso vindo top-down, né, Lê? O cara assim, a partir de agora, ó, é assim que vai vender, tem que colocar aqui no CRM, assim, assado, né?
precisa colocar aqui os motivos de perda, precisa colocar aqui com quantas pessoas você falou, que horas você falou, o que você falou. O vendedor fala assim, caramba, agora tenho que pedir para ir no banheiro, tenho que pôr no CRM, né? Fica um negócio né, que parece que é para controlar o vendedor, né? E aí o vendedor, uma restrição, né? Parece que o vendedor se sente exposto. Nossa, agora tudo que eu falo com o cliente eu tenho que colocar no CRM, né? Vocês não estão confiando nas coisas que eu estou falando, né? Tem tudo, mas um pouco passa pela cabeça dos vendedores, porque mudança é sempre dolorido, né, Lê? E aí, se a gestão não faz uma influência correta do porquê estamos implementando, existe resistência, existe boicote, existe um monte de coisa, quando na verdade não é para isso que serve. Serve para a gente conseguir entender métricas, para a gente poder melhorar o processo, para a gente entender quais são os motivos de perda que a gente está derrubando de repente ali a nossa taxa de conversão, e como que eu vou treinar o time para parar de perder venda por esse motivo em específico, mudar uma estratégia para eu entender como a gente melhora o aproveitamento dessas oportunidades, né? Como que eu ajusto o meu produto para se encaixar de uma forma que a gente consiga escalar as nossas vendas. Sem informação, sem base de dados, é praticamente impossível conseguir tomar esse tipo de decisão mais estratégica de forma assertiva, né? Então, não é porque eu quero saber por que você perdeu a venda para eu dar advertência para você. Eu quero saber porque se todo mundo estiver perdendo pelo mesmo motivo, a gente transforma isso num treinamento. A gente muda o produto, a gente muda o pitch, a gente vai entender qual foi a melhor fonte de conversão de campanha que está trazendo os melhores leads. É para isso, é para a gente vender mais, é para ser uma ferramenta para você se organizar, é para ter uma ferramenta para que você não perca mais follow-up, para que você não perca mais informação, que você não ache o negócio que você marcou na porra do papelzinho, né? É para te ajudar a vender mais, não é para te controlar, como você falou, né? Só que como que tá descendo essa informação, Lê? Né? Exatamente. Estão passando isso ou só estão abrindo o CRM para comer o meu toco? Né? Isso aí. Aí o negócio é lógico que eu não gosto do CRM. Toda vez que o CRM é assunto, eu tô tomando bordoada, eu tô sendo cobrado, eu tô exposto. Nunca o negócio me ajuda. Nunca eu vejo por que isso é valioso para mim. Né? Então a gestão precisa ter um modelo de gestão que influencie as pessoas a utilizar a ferramenta para que a gente consiga ter os dados para melhorar. Né? Senão eu não vou colocar todas as oportunidades no CRM, Lê. Eu quero que minha taxa de conversão esteja alta. Se tem lead que eu perdi, eu não vou pôr. Né? Exato. Não vou pôr. Então, só que daí os dados ficam incompletos, não são fidedignos, vão tomar decisão com base em coisa errada, eu não estou aprendendo nada sobre o processo, eu não estou entendendo qual é a etapa do processo que eu estou com menor taxa de conversão, logo não consigo ter parâmetro para melhorar, né? Da forma como a gestão lida sobre o assunto, CRM, ferramenta, processo comercial, está diretamente ligado a como os vendedores vão lidar com a ferramenta. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Qual é o tipo de gestão que está sendo utilizada em cima da ferramenta? Por que eu quero ou não quero preencher? O que eu ganho preenchendo? Né? Isso parte da forma como o meu gestor olha para a ferramenta, utiliza as informações e me devolve alguma coisa que é valiosa para mim. Perfeito, perfeito. Não deve ser top-down. Assim, a gente já fez, 140 projetos nesse momento aqui de desenhar processo e implementar CRM. Né? Cara, inclusive 95% com o RD Station CRM, que hoje é o nosso patrocinador aqui no podcast. E evidente que numa amostragem desse tamanho, a gente tem cases de insucesso, né? Cases em que a gente chegou na empresa, a gente fez e a gente implementou, e depois de 6 meses, 1 ano, a gente percebeu que essa empresa não usava mais a ferramenta, né? Que tinha rescindido até contrato com a RD, por exemplo, né? O famoso churn. Quando a gente para analisar, a gente percebe que foi top-down, a gente percebe que o gestor não compra a ideia, teve empresa que o gestor não participou do processo. Então, assim, isso vai trazendo alguns indícios com a experiência. Então, se você puder, faça de uma forma colaborativa.
faça de uma forma onde você consiga reunir todos os vendedores e crie. O time cria, né? O time cria o processo. E aí a gente explica que vai trazer esse processo dentro de uma ferramenta. E a gente treina a equipe para fazer esse trabalho, para colocar no ar, né? Para executar, para fazer. E aí o gestor conduz o time em cima do CRM. É assim que a gente consegue engajar a pessoa. Agora, Dani, a gente tem aqui uma outra questão que é muito corriqueiro. Os nossos alunos no Gestão de Supervendedores, eles têm essa dúvida, essa dificuldade antes de entrar no nosso treinamento, né? Que é com relação à rotina. Como é que eu conduzo a equipe? Então eu queria saber, na tua opinião, qual é a rotina de reuniões que o gestor deve adotar para alcançar uma comunicação efetiva, para que a equipe entenda o que o gestor espera, como a gente vai executar um conjunto de atividades que nos ajude a bater meta, que nos ajude a crescer como empresa, cara. Fazer gestão é comunicar o tempo inteiro, né? É dar o norte ali e entender se as pessoas estão seguindo o caminho correto ou não, né? E dentro do caminho, né, tá tudo que a gente acabou de conversar sobre processo comercial, CRM e tudo mais, né? Então, é imprescindível que o gestor converse com a equipe o máximo possível. Né? O máximo possível não é ficar o dia inteiro conversando com as pessoas também têm que trabalhar, né? Uhum. Mas eu preciso ter uma rotina de reuniões, né? Tem algumas reuniões que não podem faltar, né? Eu entendo que tem operações que faz reunião todo dia, né? Tem reunião todo dia, vai ter matinal todo dia, 7h30, a gente vai fazer a reunião e aí o pessoal vai vender. Tudo bem, eu entendo, né? Equipes externas, tem que juntar a galera ali para saber se está todo mundo saindo no horário, né? Tudo bem, zero problema. Mas nem sempre em todas as operações é necessário uma reunião matinal todos os dias. Porém, é importante que alguns tipos de reunião estejam presentes, né? E aí, começando pelo começo, né? A reunião de colocar a meta. Então, tem a reunião ali de apresentação da meta do período. Então, seja isso mensal, seja isso trimestral, seja isso semestre, anual, beleza. Precisamos ter ali uma reunião onde a gente vai sentar. Ó, galera, nossa meta para esse mês vai ser assim, assim, assado, tantos produtos, né? O mix vai ser assim, assim, assado, preciso de faturamento de X para cada um dos vendedores, né? Desenha ali, mostra quais vão ser os indicadores, né, que a gente vai acompanhar. E maravilha, a reunião é para isso. Né? A gente vai explicar a estratégia, como que a gente vai fazer, de onde vai vir os leads, como que tem que fazer, qual que é o perfil que a gente vai atacar, e maravilha, né? Na sequência, é muito necessário que a gente faça no mínimo uma reuniãozinha rápida semanal, tá? Eu entendo que tem algumas empresas que têm um ciclo de venda um pouquinho maior, que em uma semana aconteceu pouca coisa. Porém, na maioria das operações, reunião semanal, tá? E aí você pode escolher, né? Se você quer fazer uma reunião, por exemplo, de abertura de semana, né? Então, poxa, né? Segunda-feira, o que a gente vai fazer nessa semana, como é que estão os números, como é que está o pipeline de cada um, né? E entender isso daí, dar o suporte que cada um precisa e dar uma cobradinha ali em quem está com o indicador, de repente, muito para trás, né? Acho importante uma reunião de treinamento, né? Uma reunião rápida de contorno de objeção em cima de motivo de perda, no mínimo uma vez aí a cada 15 dias, né? Roleplay também? Roleplay, né? Uma reunião mais focada em desenvolvimento. Se você não consegue fazer isso toda semana, uma vez a cada 15 dias, extremamente importante. Manter o time com, né, afiando o machado e tudo mais, né? É importante ter uma reunião de fechamento da semana, né? Ó, como é que foi a semana, o que aconteceu com aqueles leads que a gente conversou. Em algumas operações, é importante eu fazer essa reunião, abertura de semana, fechamento de semana. Abre a semana que vem, fecha a semana que vem. Em algumas operações dá para fazer as duas junto. Né? O que aconteceu durante a semana passada, o que nós vamos fazer durante essa semana. Dá para fazer o fechamento de uma semana e a abertura da próxima meio que na mesma reunião. Né? Depende do tamanho do seu time, depende da quantidade de coisa que vocês discutem sobre os leads. É importante que essas reuniões existam e é importante que essas reuniões não demorem o dia inteiro.
né? Se a reunião está passando de 2 horas, talvez hora de você dividir a reunião entre abertura e fechamento. Se você tem um time pequeno, você consegue fazer a abertura da semana, o fechamento da semana passada e a abertura da próxima na mesma reunião, tá tudo certo, né? A reunião de desenvolvimento, se você não consegue fazer toda semana, no mínimo uma vez a cada 15 dias, tá? Também não precisa ser uma reunião, não precisa ser um treinamento formal, 2, 3 horas, com PowerPoint e o caramba. É sentar, trocar ideia com a galera. Né? Quais estão sendo nossas dificuldades, qual que é a objeção, traz um podcast, traz alguma coisa, né? Discute isso, né? Enfim, fomenta ali as pessoas estarem aprendendo, estarem consumindo alguma coisa, estarem desenvolvendo alguma técnica, alguma ferramenta que vai ajudar eles a vender mais, tá? Reunião 1 a 1, no mínimo uma vez por mês, tá? No mínimo uma vez por mês. Sentar individualmente com seus vendedores, conversar com eles, como que eles estão, o que está acontecendo, inclusive de parâmetros ali, mais vida pessoal, para você poder se relacionar, para você conseguir construir confiança, para você poder entender, né, a vida da pessoa que trabalha com você. Tem gente que é mais aberta, tem gente que é menos aberta. Importante é que eu tente me relacionar, né, e construa essa relação com todo mundo que trabalha no meu time, tá? Quanto às reuniões 1 a 1, né, eu já implantei isso em alguns clientes, que é o quê? A pessoa que na reunião semanal ali tá com um sinal amarelo piscando, ou já tá com o vermelho aceso, né, do tipo assim, vamos supor que o cara precisa fazer 20 vendas no mês, né? Eu tô na segunda semana, o cara ainda tá com 5 vendas. Ele tá projetando fechar o mês com 10, certo? Ele está projetando fechar o mês com 10, que é 50% da meta. Esse cara, eu posso colocar, né, um negócio que em alguns clientes eu chamei isso daí de lupa. O cara vem para lupa, eu vou conversar com ele, não vai ser uma vez por mês, 1 a 1. Eu vou fazer 1 a 1 com esse cara toda semana. Perfeito. Né? Eu trago ele para a lupa, trago ele para mais perto, vamos olhar o que está acontecendo, né? E daí você vai dando coach para esse cara, você vai ajudando esse cara, né, a orientar, a calibrar a mentalidade, entender o que está acontecendo, olhar para as tarefas, olhar para as calls, dar um monte de feedback para esse cara para ele conseguir dar a volta por cima. Né? Eu tô vendo já que ele não vai bater a meta ali. De novo, o RD, o CRM, ele me dá informações que eu preciso, não vai ser uma surpresa para mim o cara não bater a meta no final do mês. Na primeira semana era para ele estar com 5, ele fechou uma. Na segunda semana era para ele estar com 10, ele está com 5. Não vai bater a meta. Não vai bater a meta. Eu já sei, no começo da segunda semana já tava com um cheirinho forte de que não ia bater. Né? Então eu preciso chegar mais perto dessa pessoa, apoiar, né? Entender o que ela está fazendo de errado e dar suporte para que ela consiga virar o jogo. Então essa pessoa eu trago para fazer 1 a 1, né? Com um pouquinho mais de frequência para que eu consiga aproximar essa pessoa do resultado. Podemos ter algumas reuniões mais estratégicas, né? Mudou alguma coisa, mudou uma campanha e tal, tem alguma coisa que precisa ser passado para o time inteiro. Não é uma reunião de vendas, não é uma reunião de abertura de semana, não é uma reunião de treinamento, é uma reunião estratégica. Ó, vamos lançar uma campanha nova, vamos lançar um produto novo, vai ser assim, assim, assado. Pode ser uma reunião mais longa, pode ser uma reuniãozinha de 2 horas, pode ser uma reunião que eu vou precisar separar um espaço maior de tempo, porque pode ter um monte de dúvida, eu vou ter que lidar com um monte de questões ali que estão vindo do time, né? Mudança de estratégia. Eu não posso jogar o pessoal de volta para a operação com dúvida. Eu preciso que todo mundo entenda qual que é a campanha, qual que é o produto, o que vai acontecer, de que forma vão vir os leads estão vindo da onde, é gente mais quente, é gente mais fria, qual que vai ser o pitch, qual que é o discurso que o marketing está usando, qual que é a dor que o marketing colocou para eu poder adequar o meu pitch, né? Então, uma reunião um pouquinho diferente, né? É importante que tudo isso, Lê, seja rotina, cara. Então, reunião de abertura de mês, reunião semanal, seja de abertura, seja de fechamento, reunião de treinamento, reunião 1 a 1, e aí a frequência pode variar um pouco de acordo com a performance de cada vendedor, reuniões estratégicas e daí reuniões de fechamento de período.
né? Você pode fechar todos os meses, você pode fechar o trimestre, você pode fechar o quarter, você pode fechar o semestre, você pode fechar, né, um conjunto ali. A gente trabalha muito por turma, né, Lê? Então tem as turmas, Sim. né? Então beleza, fechou o período de venda de uma turma, vamos fazer uma análise de como foi essa turma, né? Pra gente poder planejar a próxima. Então, eu acho que é muito importante você observar se você está tendo todos esses tipos de reunião, né? Porque senão pode estar faltando informação para o seu time. Né? A reunião tá todo mundo na mesma página, todo mundo tá sabendo de tudo que tá acontecendo, todo mundo tem insumo, todo mundo e olhando pro mesmo lugar, né? Olhando pro mesmo lugar, cara. É necessário. Se eu não falo nada, cada um faz o que acha. Cada um fazendo o que acha. Pra cada um chegar num lugar, né? Menos menos no lugar que a gente quer que chegue. Exatamente, isso aí. Né? É isso aí. Por aí. E, cara, a gente tá falando muito de liderança, né? A gente tá falando muito de liderança e a gente fala muito nos nossos conteúdos, no nosso treinamento, a gente fala muito sobre inspirar os vendedores, né? E aí eu quero trazer para você, Dani, como é que o gestor ele pode inspirar o time de vendas a entregar o resultado e não ser aquele gestor banana que grita, que pressiona e que, né? Como eu posso inspirar o meu time a entregar o resultado? Cara, é uma pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta aí que... Motivação de pessoas, né, Lê? Não é uma ciência exata, né? A gente tem uma aula inteira sobre isso no GSV. E, cara, tem diversas formas, né? E é muito individual, né? O que inspira o Leandro para a ação, né, pode não inspirar o seu colega, né? Então, o líder, ele precisa, antes de mais nada, né, para conseguir inspirar as pessoas, né, precisa estar disposto, né, a fazer a gestão do time de uma forma em que o time entenda que o líder está tentando trazer o melhor de cada um para a superfície, né? Então, eu não vou inspirar o Leandro dando cacetada no Leandro o dia inteiro. O Leandro vai estar muito inspirado a sair da empresa, né? A procurar outro trampo, né? O Leandro vai estar inspiradíssimo para fazer isso se eu trato mal o Leandro todo dia, né? Agora, se uma pessoa entende que o meu líder, ele está ali para me ajudar, ele está querendo se relacionar comigo, né? Tá construindo uma relação de confiança, tá entendendo os meus objetivos de vida, meu perfil pessoal, né? Sabe do que eu gosto, do que eu não gosto e tá fazendo um esforço para me melhorar, para que eu consiga ganhar mais dinheiro, para que eu consiga fazer, né, as vendas sofrendo cada vez menos. E que eu me sinto sendo desenvolvido ali dentro, ou seja, nossa, eu era um tipo de vendedor antes de entrar na empresa e hoje, 6 meses depois, eu percebo que eu sou outra pessoa, muito porque esse líder está trabalhando a minha pessoa. Né? Então, estou me sentindo desenvolvido, estou conseguindo vender mais, né? Estou sendo motivado, meu líder ele entende o que faz a diferença no meu dia, né? Seja um feedback positivo, seja um feedback construtivo, né? De como que eu consigo superar isso e tal. Se eu percebo, né, que o meu líder ele dá exemplo positivo o tempo todo, né? Eu tenho uma figura muito próxima de mim do que eu preciso fazer, né? De quem eu preciso me espelhar, de quem eu posso modelar para chegar onde eu preciso, né? Porque daí o que eu preciso fazer tá muito claro ali. Eu não estou numa batalha sozinho, eu estou dentro de um time, eu tenho uma gestão, tenho uma pessoa que está me ajudando, né? Eu não me sinto ali correndo para vender para uma empresa e que a empresa não está fazendo nada por mim, né? E aí tem uma série de ferramentas, né, de teorias da motivação para você conseguir motivar os indivíduos em específico, né? Tem perfis e perfis, tem gente que é muito tarefeira, tem gente que é muito de relacionamento, tem gente que é muito de poder, tem gente que vai gostar pra caramba de desafio, tem gente que não gosta tanto assim de desafio, né? Uhum. Então, como que eu consigo, né, pra gente conseguir inspirar todo mundo do time, como que eu consigo entender cada um desses indivíduos, né, e acertar, né, a mão em cada uma dessas pessoas,
né? Porque o que motiva o Leandro, talvez não motive o Daniel, né? Às vezes eu puxo uma pessoa, né? Cara, né, entrega pra mim 3 pessoas e tal. Preciso que você faça 3 vendas até o final do dia, sexta-feira e tal. E essa pessoa fica super inspirada. Nossa, vou dar meu máximo, não sei o quê. Tem gente que você age dessa forma e a pessoa... nossa, me impressionou demais. Fica travado e não sei o quê. A coisa muda de figura, né, Lê? E aí eu preciso saber como eu faço a gestão de cada um para tirar o melhor de cada um. Né? É uma ciência bem complexa aí, a parte de motivação. Eu acho que esse é o ponto. É você conhecer bem o time. Eu acho que quando você conhece bem as pessoas individualmente, e você tem uma ferramenta que eu acho brilhante no gestão de supervendedores, você entrega essa ferramenta, você começa a entender como o membro da tua equipe, aquela pessoa, ela pensa, quais são as aspirações que ela tem, como é que você conduz essas aspirações, né? Porque no final do dia, o que a gente quer? A gente quer pessoas felizes trabalhando com a gente. Porque se todo mundo estiver feliz, o resultado vai vir. Óbvio que felicidade não é uma métrica no mundo dos negócios, né? A gente não tem meta de felicidade dentro de uma equipe comercial. Então é papel do líder ele equilibrar essa felicidade com a pressão certa para que o resultado venha. Além da gente destacar essa parte individual da pessoa, eu acho que o líder ele também tem que vender uma visão inspiradora. Ele tem que ter uma comunicação clara e ser muito honesto com todo mundo, né? E falar de forma consistente, ou seja, sempre falar a mesma coisa para o time. Porque eu posso inspirar no individual, mas o time vai comprar a minha visão inspiradora quando eu estou discursando para o time. Eu não posso falar algo para o Daniel no pessoal e falar algo diferente para a equipe. Porque o Daniel vai perceber. Ele vai falar, opa, peraí, o Leandro me falou tal coisa quando a gente estava numa reunião interna. E agora ele fala outra para a equipe? Será que ele tá me enganando? Será que ele faz isso com os outros? Será que eu tô errado? A pessoa começa a entrar em uma série de questionamentos que não vai ser produtivo. E um ponto que é fundamental na hora de você vender essa inspiração é você ser um exemplo. Né? Por exemplo, eu olho muito hoje, eu tenho 2 filhas, né, a Milena e a Isabelle, e a Milena tem 6 anos, a Isabelle tem 1 ano e meio, e elas são esponjas, cara. Né? Você tem a Julinha, você sabe do que eu tô falando. Né? Então, se eu falo alguma coisa pro Daniel e a Milena tá perto, ela aprende na hora. Se eu uso um termo, uma frase, se eu falo um palavrão, além dela repetir, ela fala pra mãe que aprendeu comigo. Né? Cara, você tem que ser um exemplo. A gente falou de CRM, falou de processo, falou de método. Cara, se você não tá desenhando o teu método, se você não se importa com o processo, se você não usa o CRM que você quer que a equipe use, como é que você vai inspirar a equipe a usar a ferramenta? Né? Eu acho que isso a gente tem que dizer aqui, porque o desafio é como se tornar líderes inspiradores. Então é pelo exemplo e pela comunicação clara. Comunicação do quê? Da minha visão, daquilo que eu acredito que vai acontecer com a empresa, com a equipe, né? Eu acho que você inspira as pessoas quando você proporciona desenvolvimento pessoal e profissional, quando você defende um treinamento para a equipe, pode ser externo, pode ser interno, quando você dá suporte, né? Alguém da tua equipe ficou doente, precisou faltar 1, 2 dias, ao invés de você reclamar, você se preocupa com a pessoa. Cara, você tá bem? Você melhorou? Esquece as vendas. O resultado, ele pode ser comprometido por causa dessas duas faltas que eu citei como exemplo. Mas como é que a pessoa tá? Então, quando eu me preocupo com a pessoa e eu coloco, nesse exemplo aqui, eu coloco a entrega que ela deveria estar tendo em segundo plano, eu tô inspirando. Eu tô mostrando para aquele colaborador, para aquela colaboradora, que eu me importo com ela. A meta a gente corre atrás. Eu posso pedir pro colega do lado fazer 2 vendas a mais para cobrir ela. Tá tudo bem. Agora, se a pessoa não tá bem, a tua equipe não tá bem. Percebe? Você tem 8 vendedores. 1 tá mal. Ficou doente. Precisou faltar 1 semana. Os outros 7 entendem e a equipe bate meta. E aí você começa... através do desenvolvimento pessoal, profissional, né? Através
desse olhar mais humano, né? Através do exemplo que você passa, você começa a inspirar as pessoas. Porque a pior coisa que tem, e aí eu falo por, assim, eu empreendo há 12 anos, mas antes de empreender, eu trabalhei para outras empresas, e a pior coisa que tinha era inconsistência na comunicação. Para mim, Leandro, eu sei que é individual, o Dani comentou, mas para mim era muito forte o meu chefe falar que eu tinha que fazer A quando ele fazia B, que eu tinha que fazer 1, 2, 3 enquanto ele estava no 7, 8, 9. Eu falava, poxa, peraí, né? E foram todas as empresas que eu saí. Foram todas as empresas que, por algum motivo específico, esse foi um dos, eu saí. Não inspirava, né? Fazia muito mais por transpiração do que por inspiração, né, Dani? É isso aí, né? E tem um ponto, né, Lê? Eu acho que se colocar no cenário junto com o time, né? Eu gosto muito da analogia do capitão, né? O capitão, tanto no futebol quanto no barco, né? O capitão, ele tá no meio, né? Se um barco tá afundando, o capitão vai embora junto. Ele vai afundar junto. Exatamente. Né? E o capitão no futebol, ele é o cara que vai no juiz, ele é o cara que vai conversar com as pessoas dentro de campo, ele é o cara que vai falar pra galera segurar a onda, pra galera, pedir pra galera voltar, é a galera que vai segurar a emoção do time. O técnico tá lá fora, mano. O técnico tá lá fora. O capitão é o cara que, se precisa dar um carrinho, eu entro no carrinho. Entendeu? Precisa ditar um pouco do ritmo. Tá ali no meio, né? Ele faz parte do negócio. Se o líder ele tá muito distante, o pessoal fala, puta, o barco tá afundando, o cara nem tá aqui. Ou o negócio tá pegando fogo ali e o cara tá em outro lugar, né? Precisa estar presente, precisa estar não digo no mesmo ambiente o tempo inteiro, mas precisa fazer parte do time. É parte do time. Nós vamos pra lá. Eu não sei o que vai ter lá, né? É um caminho novo, a gente vai atravessar um caminho aqui, né? E eu vou na frente, vocês vão atrás. Não é vai ali, ó. Ah, mas a gente não sabe o que tem ali. Não, mas vai ali, tô falando, vai ali, né? Você topa ir por um caminho escuro ali, ó, passa ali, ó, no meio da floresta ali, ó, passa por ali, ó, no meio daquelas duas árvores ali e vai embora. Você vai? Você não vai. Você fala assim, cara, não. Tô indo por ali, vamos comigo? Vamos, vai atrás de mim, eu vou na frente. Muda o negócio, né? Você tá se colocando na operação. Não é fazer, não é vender pelos vendedores, né? Mas é entender o nosso resultado. Não é faz aí, né? Vamos aí. É diferente, né? É uma coisa plural, né? É nós, né? Estamos no barco, estamos jogando junto, a gente vai na frente, né? O empreendedor tem muito disso, cara. A gente tá fazendo negócio, né? Quem que dá a cara a tapa, né, Lê? Quem que dá Exatamente. A cara a tapa? Exatamente. O risco é todo do empreendedor, né? Então, o time vem, né, conforme a gente acredita no negócio. É o que você falou da visão, né? Da visão inspiradora. A gente vai por ali, ó. Eu tô indo por ali. Vamos junto. Vem com a gente, né? Não é vai lá. É vamos aí. Né, Lê? É isso aí, Daniel Mestre. Temos mais um episódio, nosso primeiro Clínica de Gestores aqui, onde a gente falou sobre recrutamento e seleção, a gente falou sobre melhores práticas de treinamento e desenvolvimento do time, a gente falou como engajar o time no processo de vendas, a usar o método da empresa, o CRM, e terminamos falando sobre rotina e sobre como nós, líderes, podemos ser cada vez mais inspiradores. E uma das coisas que todo líder faz é bater meta. E nós aqui no Papo de Vendedor não poderíamos ser diferente, meu querido. Nós temos uma meta e sim, nós precisamos do nosso amigo ouvinte, da nossa amiga ouvinte para bater essa meta, certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê, uma meta audaciosa, né, de 0 a 10 mil pro nosso novo canal do YouTube, né? Você já conhece o canal do YouTube dos Super Vendedores, tem uma porrada de vídeo lá, né? Mas lançamos um canal novo onde vão todos os episódios do Papo de Vendedor na íntegra, né? Podcast Exatamente. Papo de Vendedor, lá no YouTube, não é isso, Lê? Exatamente. Se você abrir o YouTube e procura Podcast Papo de Vendedor, você vai encontrar, ou se você quiser estiver ouvindo no seu agregador de podcast, Google Podcast, Apple Podcast ou no Spotify,
o nosso queridinho. Você vai lá na descrição do episódio, tem um link, né? Tem um linkzinho ali, ele é o link de cor. Opa, peraí que vai facilitar, de cor verde. Você vai lá nas bolinhas verdes e você vai clicar e você vai cair direto lá no nosso canal. Ali com a tua conta Google, você coloca um seguir, pronto, tá fazendo parte da meta. Precisamos chegar a 10 mil seguidores até o dia 11 de dezembro, mais conhecida como meu aniversário, pra gente bater a meta. E quando a gente bate a meta, o que a gente faz? A gente tem o prêmio, exatamente. E o prêmio vai ser Daniel Mestre cortando essa cabeleira linda dele, careca, vai passar a máquina zero nessa cabeleira, né? E vamos dar muita risada. E assim como deram risada na minha barba aqui, ó, tá crescendo de novo aqui. É isso aí, né, Daniel Mestre? É isso aí. Vamos que vamos. E aí, uma das formas de você ajudar o nosso podcast a crescer, é claro, é compartilhando. Tem um botãozinho de WhatsApp aqui, seja no YouTube, seja no Spotify. Clica e compartilha com um grupo de amigos da empresa. Fala assim, ouvi um podcast bacana sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança, sobre performance. Compartilha, cara, compartilha a palavra dos super vendedores, porque sim, você pode ajudar as pessoas compartilhando bons conteúdos. Faço o convite para você seguir o nosso perfil lá no Instagram, @supervendedores. E o último é que o Spotify liberou aqui uma nova funcionalidade para gente, que são as caixinhas de pergunta. Então, se você está escutando a gente lá no Spotify, ou aqui no Spotify, talvez, tem a caixinha de perguntas, a gente deixou ali uma pergunta para você. Você é líder comercial? Dentre os desafios que a gente apresentou, qual é o que mais dá trabalho para você hoje? Queremos ler a sua resposta, queremos aprender com você. E deixamos uma enquete para o vendedor, porque sim, eu sei que tem muito vendedor que escuta os programas de gestão, porque quer se tornar gestor, quer se tornar líder. Tá ali, ó, você é vendedor, seu líder comercial, o seu líder direto, né? Supervisor, coordenador, gestor, ele inspira você? Ela inspira você? Coloca na enquete para mim sim ou não, que nós queremos aprender com você. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. Então aproveita, vai lá no @supervendedores lá no Instagram e manda pra gente por mensagem, cara. Críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta pro Clínica de Vendas, pergunta pro próximo Clínica de Gestores. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, a gente precisa da participação de vocês. É isso aí. Se comunique, troque ideia com a gente lá no @supervendedores. Podcast é via de mão única, pessoal. A gente está aqui gravando, conversando, usando as perguntas dos nossos alunos, mas a gente quer conversar com você, então vai lá, troca uma ideia. Neste momento, eu respondo todas as perguntas, todas as respostas ali do inbox, o Dani entra também para me ajudar, a gente responde vocês, então vai lá trocar ideia com a gente. Tamo junto? Semana que vem estamos entrando em agosto, exatamente, um episódio novo, recheado de insights para você. A gente preparou um agosto incrível, tá? Então já se liga, já segue a gente aqui, não perca mais os episódios, porque eu tenho certeza que você vai crescer na sua carreira e vai se tornar cada vez mais um profissional de alta performance. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!